Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7. E nós vamos rapidamente aqui meditar na palavra de Deus. Lucas, capítulo de número 7. Pode ficar tranquilos e tranquilas. Vamos terminar dentro do horário, mas você sairá daqui com esta porção que Deus me deu, que muito vai nos ajudar esta semana. Lucas capítulo de número 7, versículo de número 11, 12. Vamos ler até o versículo de número 16. E aconteceu que no dia seguinte foi a cidade chamada Naim, e os seus discípulos o acompanhavam, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que estava um defunto, filho único de sua mãe, e ela era viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. E vendo o Senhor, teve grande compaixão dela e disse-lhe. O que ele disse, irmãos? Pode dizermos juntos? Não chores. E aproximando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse, Jesus disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Então o entregou à sua mãe. E o temor apoderou-se de todos, e o glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, Deus o visitou o seu povo. Amém, irmãos? Já foi feita a oração pelas sementes, semeadores, mas em pé, pede para Deus falar com você. Querido Deus, o Senhor já tem ministrado ao meu coração esta palavra e falado na minha alma. E eu peço ao Senhor, meu Pai, que pela tua bondade venha falar com a tua igreja, com os teus filhos que estão aqui presentes, os teus filhos que estão em casa acompanhando essa transmissão. O Senhor conhece a necessidade de cada vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, nós estamos diante de um milagre, não é uma parábola. Foi um fato. Jesus ressuscitou alguns mortos na Bíblia, e os evangelistas acharam por bem registrá-los para que nós pudéssemos nos edificar com esses fatos. Então Jesus, ele tem poder sobre a morte. Jesus tem poder sobre a morte. Jesus estava, irmãos, em Cafarnaum, e ele decidiu ir a uma aldeia por nome de Naim. Quando ele estava chegando com seus discípulos na aldeia chamada Naim, ele deparou com um cortejo saindo da cidade. Jesus chegando na aldeia, melhor dizendo, e o cortejo saindo. Lucas aqui narra para nós que era uma mulher viúva, e que ela estava indo sepultar o seu único filho também. E observa que os versículos que nós lemos, Lucas está narrando o ocorrido. E nesse ocorrido, os irmãos observam que ninguém da multidão, nem a mulher que chorava,
pediu ajuda. Quem chamou Jesus para que ele fosse lá consolar aquela mulher? Ninguém o chamou, ele estava chegando e viu uma mulher chorando e também, além de estar indo sepultar o seu único filho, ela era viúva. A Bíblia não diz quem era o esposo desta viúva. A Bíblia também não diz qual a causa levou o filho dela vir a óbito, né? Mas Jesus viu ela chorando. E uma multidão também que o acompanhavam estava acompanhando porque estava se sentindo o desejo de alguma forma demonstrar para aquela mulher que ela não estava sozinha. Os irmãos sabem que já morou em vilas, como eu já morei, cidades pequenas, em vilarejo de cidades pequenas, todo mundo conhece todo mundo. O dia da morte de alguém, até aqueles que não se falavam, vai no velório, vai no enterro, porque a morte, ela mexe com o sentimento de todo mundo. O bravo fica calmo, o ignorante fica arrependido, né? Ainda que não ama de coração, mas vai acompanhar o cortejo, mesmo que de longe. E isso permite que uma multidão de gente se forma em um cortejo fúnebre. Então olha aí, Jesus não sabia de fato quem era o marido, a causa da morte, mas o que chamou a atenção de Jesus foi a mulher chorando. A Bíblia diz que ele viu ela chorando. Ó, o versículo 13 diz: e vendo o Senhor, teve compaixão dela. O que Jesus teve dela? Compaixão. Aí eu vou dizer, ninguém o convidou para ir lá, ninguém pediu oração para Jesus. Jesus não sabia a causa, nem sabia quem era o marido que tinha falecido, mas ele foi comovido, e a Bíblia faz questão de dizer que a compaixão grande, de grande compaixão. A semana que passou, nós falamos sobre humildade, falamos sobre perdão, e hoje eu quero falar nesses minutos que temos sobre o poder da compaixão de Deus em nós. Eu imagino que uma igreja, uma pessoa que sabe lidar com a humildade, com o perdão e com a compaixão, não tem demônio que trava a vitória na vida dele e dela. Aonde tem compaixão, irmãos, tem vitória. Jesus é o exemplo, é o modelo de compaixão. Eu estive pensando, irmã Maura, o que é compaixão? Irmão Miguel, eu estive pensando, para dar uma palavra mais simples para nós entender de fato o que é compaixão. Compaixão é ter paixão dentro de nós. Paixão por Deus, paixão pelas pessoas, principalmente que estão chorando, paixão pelas almas, paixão por aquilo que vai fazer, porque a paixão ela te move. Você pode amar e não ter paixão. Se você somente amar, você vai ter um sentimento bom, mas a paixão ela te move para fazer alguma coisa. Aprofundando mais para você entender o que é compaixão. Compaixão é se compadecer de quem está chorando, é sentir desejo de resolver o problema de quem está sofrendo. Então veja bem, a multidão seguia. Será que a multidão não tinha amor pela mulher que estava chorando? Tinha, mas eles não poderiam resolver nada. Eles não poderiam fazer com que aquela mulher parasse de chorar. E agora vocês vão entender por que Jesus disse para ela: não chores. Esse não chore não quer dizer que ela tinha que parar de chorar.
Esse não chora, irmã Carla, era Jesus dizendo assim: olha, pode ficar tranquila que a compaixão que me possuiu, me trouxe aqui, me fez parar o cortejo, para poder te fazer sorrir novamente, porque eu tenho a solução para isso. A compaixão se manifesta com a solução. E quando nós se compadece, diz assim: não chore, em outras palavras, eu vou te ajudar. Quando ele disse não chore, ele estava dizendo: eu vou te ajudar. Você pode glorificar a Deus pelo tamanho da grandeza da compaixão dele por mim e por você. Quando ele disse não chore, ele está dizendo: eu tenho a solução. Ele disse: mulher, não chore. Irmãos, imagina-se uma multidão, ela na frente acompanhando o caixão. Ela disse: olha, não chore. Está chorando por quê? Não chore. Aí ele vai toca no esquife, o caixão. O esquife e o caixão, segundo a cultura dos judeus, eles levavam o corpo no caixão sem tampa, era aberto. Então Jesus tocou no caixão, tocou no esquife, tocou no defunto. E quem o carregava, os irmãos lembram que nós lemos que quem o carregava, pararam. Eles pararam, e quem sabe ficou olhando, por que ele tocou e por que ele mandou parar? Irmãos, havia muitas complicações para quem tocassem em um defunto. Na cultura judaica ninguém poderia tocar em um morto. Isso fazia parte da cerimônia religiosa. E se tocasse era imundo, quebrava a regra. Então Jesus tocou, só que ele tocou não para poder ver se estava gelado, com carinho, como muitos fazem depois de morto, né? Que abraçam o defunto, alguns até beijam o defunto. Eu até aproveito para dizer: abraça e beija enquanto está vivo. Até mesmo porque quem está recebendo o abraço pode corresponder o seu abraço e o seu beijo. Beijar defunto, irmão, só você vai beijar e não será correspondido, melhor dizendo. Beija enquanto está vivo, porque depois que morre já era. Só que Jesus falou para a mulher primeiro: não chore. E ele toca no defunto. E quando ele toca no defunto, ele disse para o jovem: jovem, eu te mando. Irmãos, aí vai para nós entender: só pode mandar quem tem autoridade. Quem não tem autoridade não pode mandar. Se você não é autoridade em área nenhuma, não mande. Porque só quem manda é quem pode. E observa que o texto, Lucas faz questão de dizer que Jesus falou assim: olha, jovem, eu te mando, levanta-te. E diz a Bíblia que foi imediatamente ele sentou no caixão. Jesus pega ele pela mão e entrega para sua mãe que estava chorando. Jesus, quando chega, a morte tem que bater em retirada. Aonde Jesus chega, a morte tem que bater em retirada. O jovem ressuscitou. Jesus entregou novamente para a mãe que chorava. Foi por isso que ele disse: não chora. E eu quero profetizar para a sua vida, dizendo, baseada na grandeza da compaixão de Deus: Jesus tem visto o seu sofrimento, seu choro e sua lágrima. A palavra de Deus esta noite para você que está aqui, você que está em casa: Jesus tem compaixão de você, e a compaixão dele se manifesta para poder dar um fim no choro e dizer: é tempo de parar de chorar, porque a minha compaixão se manifesta. Rebaia sou de Comanai. Eu sinto Jesus esta noite, irmãos, entrando com compaixão, com providência. Está dizendo para a gente aqui: homem, não chore, mulher, não chore, você que está em casa, não chore. Por que não chore? Porque a compaixão de Deus está manifestando esta noite. Quantos crê? Estende as mãos na posição de receber e diga: eu creio na compaixão de Deus, eu creio na compaixão de Deus.
Ele é compassivo. Ele é cheio de compaixão e de misericórdia. Jesus literalmente se manifestou com compaixão com aquela mulher. Irmãos, quando Deus manifesta com compaixão, Ele não quer saber qual foi a causa da morte, qual a causa da enfermidade, qual a causa da perca de emprego, qual a causa da perca de nada. Ele não quer saber o que levou à queda. Ele quer saber como te levantar. Então vamos aprender com Jesus e sermos diferentes. Um homem e uma mulher cheio de compaixão não quer saber o que levou ele a estar na calçada ou na sarjeta. Um homem cheio de compaixão, uma mulher cheia de compaixão, não quer saber se ele bebeu muito, se drogou muito, se ele prostituiu muito. Um homem cheio de compaixão, ele se posiciona e diga: não está sozinha e nem sozinho, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Deus vai levantar crente nesta igreja, e vou profetizar nesta cidade, cheio de compaixão, para ajudar quem está chorando. Você pode ser a solução para alguém. Talvez você está chorando, dependendo de alguém se manifestar ao seu favor com compaixão, e ninguém se manifesta. Eu quero profetizar: Deus vai levantar alguém para colocar do seu lado, no seu caminho, para ter compaixão de você. Vocês creem em profecia? Deus vai levantar alguém para pôr do seu lado, que vai se compadecer de mim, de você. Porque a compaixão de Jesus, ela nos alcance. E eu ouvi algo aqui ontem, irmãos, que eu preciso replicar aqui, quando a irmã Helenice pregava. Os irmãos lembram que a Bíblia diz que os filhos das trevas é mais prudente do que os da luz? Você sabia que na teologia existem várias religiões para serem estudadas, para que nós que pregamos temos entendimento sobre espiritismo, macumbaria, feitiçaria? Isso é parte doutrinária, ou seja, parte da matéria teológica. O cristão que vai pregar precisa conhecer algumas religiões, para você saber como combatê-las e ter vergonha de algumas ações que deveriam estar na igreja e às vezes não está. O irmão Hermes faz parte lá do AA, aonde trabalha com recuperação de alcoólatras, de drogados. E o que me chamou a atenção aqui foi que quem está lá para ajudar, eles têm uma atitude compassiva de adotar com o apoio que precisar quem está querendo se recuperar. E o que me chamou a atenção foi que eles disseram que alguém, quando recebe lá um alcoólatra ou alguém que quer sair, diz assim: olha, aqui está meu telefone, eu vou te adotar, eu vou te ajudar e vou caminhar com você. Pode me ligar a hora que for. Irmãos, e foi o que ela disse: nós queremos ganhar almas, mas não quer ter compaixão de ninguém, não quer andar com ninguém, não quer visitar ninguém, não quer ligar para ninguém, não quer passar na casa de ninguém para trazer para o culto. Mas esta noite Deus vai banhar esta igreja da graça, da compaixão, que se for preciso carregar no carrinho de mão, vai trazer para a igreja, para receber a bênção, para receber o cuidado. Então receba compaixão para ajudar quem precisa. Quem sabe você está esperando alguém te ajudar, mas Deus está dizendo: eu quero te encher da compaixão para ajudar quem precisa, porque eu já te ajudei. Se você está aqui porque a compaixão de Deus te alcançou, se você está aqui é porque a graça de Deus te alcançou, é tempo de dar lugar para a compaixão. Quem sabe você escolher alguém que está dando trabalho na sociedade e dizer assim: você aceita, eu vou te ajudar, eu vou caminhar com você. Só que isso, o preço é caríssimo. Quantas vezes o irmão Hermes tem que sair do serviço para ir socorrer um drogado, porque traficante está na cola para matar?
porque precisa de pagar a droga e não tem. Quantas vezes pai e mãe têm procurado ele pedindo socorro, porque disseram, eles agora vão vir, vão matar. E ele tentar dar um jeito de fazer até o que não podia. Mas já livrou muita gente, se compadecendo, sem poder. Isso não é porque ele é bonzinho, não. Não é porque o irmão Hermes é bonzinho. É porque Deus viu no coração dele uma liberdade para a compaixão se manifestar. Um dia eu ouvi ele falar um pouco me arrependido, humanamente falando, do que tinha feito. E a pessoa depois nem aí. Falei, irmão Hermes, isso aí é Deus. Vai ter gente que não vai reconhecer, não vai agradecer. Vai ter gente que não vai nem te dizer obrigado pelo que você fez. Mas a compaixão, irmãos, ela não espera nada em troca de ninguém. A compaixão, ela não deixa nós dar com a direita e ficar esperando com a esquerda. A compaixão não permite barganha. Por isso que a Bíblia diz, fazer o bem sem escolher a quem. Quando ele diz sem escolher a quem, é porque ele estava eliminando a barganha. Porque tem gente que até tem compaixão de alguém que possa retribuir depois. Há pessoas que é cheio de compaixão de alguém que depois vai poder dar a ele alguma coisa. Mas a compaixão divina não aceita barganha. Nós amamos porque o amor de Deus nos possui. Nós ajudamos porque o amor de Deus nos faz ajudar, sabendo que não vamos ter em troca aqui na terra. Mas pode ter certeza que do céu virá recompensa. Do céu virá recompensa para mim e para você, quando entendermos isto. A compaixão de Jesus, ela nos contagia. A compaixão faz nós se manifestar sem que alguém peça ajuda. Ninguém pediu Jesus para orar pela mulher que estava chorando, pelo menos para consolar. Ninguém pediu para Jesus ir lá até ela, acalmá-la. Não. Jesus decidiu ir lá e falar, não chore. Quantas vezes nós usamos dessa farsa, irmãos? Aí eu não ajudei porque ele não me pediu. Eu não ajudei porque ele não me falou nada. Irmãos, quando a compaixão de Deus nos enche, só basta nós ver. A Bíblia diz que Jesus, vendo ela chorando, aproximou e disse, não chora. Irmãos, a partir de hoje, pode ter certeza disso que eu estou dizendo, eu estou profetizando para você. A partir de hoje você não vai resistir ver alguém chorando, precisando, sem se comover. Porque você vai ser um agente de Deus para ser usado na terra. Eu tenho um monte de necessidade, algumas contas para pagar, água, luz, aluguel. E como Deus faz a gente pregar e viver o que prega? Hoje à tarde alguém me manda uma mensagem, e eu conheço alguém que já esteve em um dos nossos cultos, não se afirmou, mas alguém que tem um filho, além de pagar a pensão, dá também, tem que dar o leite, alguma coisa, a fralda. E ele falou, o senhor pode me ajudar? Falei, posso. Em que eu posso ajudar? Aí ele diz assim, pastor, o senhor pode me arrumar 30 reais? 30 reais? Eu falei, sobrando eu não tenho, mas eu posso, porque 30 reais eu tinha na conta. Aí a hora que eu fui fazer o Pix, eu não mandei 30, eu mandei 50. E a hora que eu mandei os 50, ele agradeceu, pedindo emprestado. A hora que eu mandei os 50, ele mandou um print da conversa da mulher, mãe do filho dele, dizendo, não tem leite para ele e eu preciso comprar o leite. O que fez eu mandar os 50? A compaixão, irmãos. Quando Deus acha lugar em nós, Ele nos usa para ajudar quem precisa.
ainda que seja com pouco. Irmãos, está faltando muita compaixão na vida dos crentes, principalmente, muita compaixão na vida do ser humano. E esta noite Deus está dizendo: seja compassivo, cheio de compaixão, porque eu sou cheio de compaixão e de amor. Jesus é cheio de compaixão, por isso que ele disse: não chore. Prepare-se para esta semana ser comovido. Prepare para esta semana ser comovida com alguém cheio de compaixão chegando até você e dizendo assim: ó, Deus mandou eu te entregar, Deus mandou eu vir aqui te ajudar. Mas se prepare, porque você também vai ser canal de bênção para alguém. Deus vai te possuir, você vai dizer assim: ó, é pouco, é simples, mas eu senti de coração, vim aqui te ajudar. Tem gente precisando de nós, irmãos, e não precisa ter muito para jogar fora, sobrando para dar lugar para a compaixão. Basta a compaixão te pegar. E quando a compaixão te pega, mesmo que você não tenha, você dá um jeito, você corre atrás, mas ajuda o necessitado. Então entendeu que a compaixão não espera pedir ajuda? A compaixão faz nós se manifestar. A compaixão, recapitulando, não deixa nós ficar estudando. Será quem é esse homem, quem é essa mulher? Será o que ele cometeu para estar nessa situação? Jesus não quis saber a história, o que levou à causa da morte do menino. Não queria saber quanto tempo a mulher estava viúva. O que Jesus quis saber era trazer solução para aquela mulher, porque ela já estava sofrendo e iria sofrer muito mais na sociedade se sepultasse o seu filho. Porque viúva naquela época, irmãos, não tinha vez, sofria muito com as leis da época. As viúvas eram desprezadas, as pessoas faziam pouco caso com as viúvas. Então Jesus chegou com a compaixão e disse: não chore, como se dissesse, o menino vai levantar e você não vai enterrar ele não. Porque o dono da vida, quando chega, ele traz vida. O que tem morrido? O que tem morrido na sua vida? O que está morto na sua vida? Quem sabe tem algo que morreu na sua vida. Quem sabe a vontade de viver. Quem sabe a vontade de orar, de servir a Deus. Quem sabe o desânimo tem possuído. Quem sabe você está em pé, mas já morreu tantas esperanças. O Jesus que falou para o menino: eu te digo, levanta-te, é o mesmo Jesus que está aqui hoje, que preparou você aqui para esse culto, para dizer: prepare-se, porque eu sou a ressurreição. E se Ele é a ressurreição, Ele ressuscita sonhos, projetos, vontades, desejos, e o nome dele ser glorificado. Coloca em pé. Vamos clamar para este Jesus encher-nos de compaixão. Seja compassivo, seja compassiva. Tenha compaixão. Verifique se não tem alguém chorando do seu lado, precisando do meu, do nosso estender das mãos. Tenha compaixão em casa. Tenha compaixão na igreja, no trabalho, na rua, na sociedade, independentemente da causa. Quem é? Não sei, mas está chorando, irmãos. Eu, por exemplo, algo que me faz chorar é o choro de alguém. Se eu olhar para alguém chorando, eu já choro também. A compaixão pega a gente. Você já imaginou? Jesus era cheio ou não era de compaixão, irmãos? A compaixão, irmã Maura, ela tem o seu propósito. Tanto quando ela é manifestada daqui para lá, como de lá para cá. Jesus manifestou a compaixão. Eu quero concluir que é com a segunda parte desse versículo. Ele disse: não chora. E o último versículo: a compaixão foi manifesta, mas o propósito também foi manifesto. Qual o propósito? Jesus queria também provar para Naim que havia profeta na terra, e que havia alguém que tem autoridade sobre a morte. Porque depois da ressurreição, o texto diz que eles foram tomados de um temor tão grande, que eles disseram:
há um profeta entre nós. Deus nos visitou com um profeta. Irmão, pode ter certeza que a hora que Deus manifestar a compaixão em você, para ir a um lar, a uma casa de alguém, a uma família, a uma pessoa, você vai ter esse sentimento, ou alguém vai ter esse sentimento, sim, que Deus existe e que a manifestação do cuidado de Deus foi manifesto e foi visto através da compaixão. Quantos querem dar lugar para Deus te usar com a compaixão? Levanta a mão, vou profetizar a graça de Deus. Você será apanhado, possuído pela compaixão divina e vai ser canal de bênção para muita gente. Mas se prepare também, porque Deus já tem gente sendo comovida, já tem gente sendo comovidas. Eu estou profetizando esta semana. Você vai dar testemunho. Ainda quinta-feira você vai dar testemunho, porque Deus vai levantar alguém para poder te ajudar. E você vai lembrar deste culto e você vai dizer: a compaixão de Deus me alcançou, a compaixão de Deus me alcançou. Você crê nisso? Deus já está preparando alguém para colocar no seu caminho. Deus está preparando alguém para colocar no caminho desta igreja, cheio de compaixão. Deus está levantando alguém cheio de compaixão para colocar na sua família. Não ignore, receba a bênção. É Deus te ajudando, é Deus te socorrendo, porque Ele é cheio de misericórdia e de compaixão. Ó Deus, derrama sobre mim desta graça, derrama sobre a tua igreja desta virtude, que nos faz sermos cheios de compaixão. Faz com que haja paixão, sentimento de ajudar quem precisa dentro de nós. Tira a ignorância, a arrogância, a prepotência e nos quebranta, meu Pai, com a misericórdia, com a compaixão, com o perdão, com a humildade, porque eu sei que há vidas esperando o estender das mãos dos misericordiosos, dos compassivos. Jesus, enche a tua igreja de compaixão, enche a tua igreja de compaixão, enche a humanidade de compaixão, enche os que estão em casa de compaixão, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Lava a nossa alma e enche o nosso coração de compaixão. Ajuda em nós a se compadecer, chorar com os que choram. Ajuda em nós, meu Deus amado, se alegrar com os que se alegram, mas não deixa nós passar desapercebidos diante dos necessitados, porque a vida chorando, a vida, meu Pai querido, angustiadas, tristes, pensando em destruição. Mas eu sei que a igreja, ela é viva e será usada em tuas mãos para poder resgatar os que estão chorando. Em nome de Jesus, receba a graça. Não chore, mulher, não chore, homem. A compaixão de Deus chegou, a compaixão de Deus chegou, a compaixão de Deus chegou.